Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Deus de bondade, que iluminaste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, tornai-nos dóceis às suas inspirações, para apreciarmos retamente todas as coisas e gozarmos sempre da sua consolação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. São Francisco Xavier, rogai por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, bem-vindos a um comentário, novamente, do Evangelho de hoje, domingo 10º do Tempo Comum. Para trás, por assim dizer, já ficou a Páscoa e o domingo da Santíssima Trindade. Evidentemente, sem os esquecermos, não é? Porque precisamos tanto de tudo aquilo que vimos durante a Páscoa como, do mistério da Santíssima Trindade para compreendermos qualquer outra página do Evangelho. Mas então entramos no Tempo Comum, na 11ª semana do Tempo Comum. Tivemos também algumas semanas de Tempo Comum antes da Quaresma, entre o Natal e a Quaresma, e agora retomamos até o Domingo de Cristo Rei, e depois há de iniciar-se um novo ano litúrgico com o Advento. Então, temos uma leitura do livro do Êxodo, uma de São Paulo aos Romanos e uma do Evangelho. Eu vou, pelo menos para já, centrar no Evangelho segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus, ao ver as multidões, encheu-se de compaixão, porque andavam fatigadas e abatidas como ovelhas sem pastor. Jesus disse então aos seus discípulos: A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Depois chamou a si os 12 discípulos e deu-lhes poder de expulsar os espíritos impuros e de curar todas as doenças e enfermidades. São estes os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, que foi quem o entregou. Jesus enviou estes 12, dando-lhes as seguintes instruções: Não sigais o caminho dos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos. Ide primeiramente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Pelo caminho proclamai que está perto o reino dos céus. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, sarai os leprosos e expulsai os demónios. Recebestes de graça, dai de graça. Então é o episódio que no Evangelho de São Mateus nos narra digamos, não exatamente o chamamento dos apóstolos, mas, digamos, aquele momento em que, depois de os ter chamado e de eles já serem seus discípulos, de entre os discípulos, chama-se estes 12. Primeiro está esta compaixão de Jesus. Olha para a multidão e vê que a multidão é como ovelhas, um rebanho, ovelhas sem pastor. É curioso porque também no Evangelho de São Marcos, numa passagem que agora espero encontrar, também no Evangelho de São Marcos aparece este olhar compadecido de Jesus sobre a multidão, com esta particularidade de ser como ovelhas sem pastor. Diz então, no capítulo 6, versículo 34 e seguintes: Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. E depois o que faz Jesus, aqui no Evangelho de São Marcos? Multiplica os pães. Tem um episódio relativamente conhecido. Jesus pergunta quantos pães tendes e depois multiplica os pães e os peixes. É curioso porque
são as duas vezes em que aparece Jesus a olhar a multidão assim, desta forma, e com este sentimento e reconhecendo a multidão como ovelhas sem pastor. E, portanto, desta compaixão de Jesus, que é o bom pastor, nascem dois sacramentos na Igreja. Nasce a Eucaristia, a multiplicação dos pães é um anúncio da Eucaristia, não é? Desse pão multiplicado para alimentar a multidão, a Eucaristia, e o sacramento da ordem, os pastores na Igreja. Não é? Porque aqui trata-se disso, trata-se de escolher os apóstolos que foram, por assim dizer, os primeiros bispos. Não é? Pedro foi bispo de Roma e os bispos são sucessores dos apóstolos. Portanto, temos aqui estes dois sacramentos. Não é? Por um lado a Eucaristia, por outro lado o sacerdócio e, em particular, os bispos. Não é? Aqui, considerando este Evangelho, digamos, ponhamos a nossa atenção particularmente nos bispos, que são os sucessores dos apóstolos. Os padres, os presbíteros são, digamos, também sacerdotes, mas funcionam sobretudo como, digamos, um corpo de sacerdotes, de bispos, que ajudam sacerdotes, de presbíteros, que ajudam o bispo na sua missão, no seu ministério de ser pastor. Então, parece-me de facto, nunca tinha reparado nisto, mas agora, digamos, antes de gravar, e também já celebrei a missa, quando preparava a homilia, pensava nisso. Né? Esta expressão está nestes dois episódios e não deixa de ser curioso e de apontar para estes dois sacramentos. São dois sacramentos, todos os sacramentos, os 7 sacramentos saem do coração de Jesus, desta compaixão que Jesus tem por nós, pela sua Igreja. Mas, digamos, daqui saem estes dois, olhando para a multidão, são estes dois sacramentos que saem do coração de Jesus, desta sua compaixão. Bom, então, depois vêm os apóstolos, não é? E são 12. 12 são também as tribos de Israel. Não é? Abraão é o pai, digamos, de todo o povo de Israel, com o seu filho Isaac. Depois Isaac tem por filho Jacó e Esaú, não é? Mas depois é Jacó que fica com a primogenitura, num episódio curioso, mas que, enfim, ficará para outro dia. Mas, tanto Jacó fica com a primogenitura para si, ou seja, com o título de primeiro filho, com a herança, digamos assim, embora Esaú fosse, de facto, o primogênito. E depois as 12 tribos de Israel, portanto, os 12 filhos de Israel, que é outro nome de Jacó, os 12 filhos de Jacó dão início às 12 tribos deste povo, que é o povo de Israel. Agora, com os apóstolos, no fundo, o que Jesus faz é começar também um novo povo. Como começa uma nova aliança, não é? Jesus começa uma nova aliança, também começa um novo povo, um novo Israel. E esse novo Israel, esse novo povo, será a Igreja. A Igreja é o novo Israel, o povo da nova aliança, com os 12 apóstolos à cabeça. Não é? E, por outro lado, os apóstolos, de facto, têm um papel de primeiro, digamos, um lugar da maior importância na Igreja, não é? E, nesse sentido, também podemos, digamos, também este episódio nos pode relembrar algo que nós dizemos todos os domingos no Credo. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. A Igreja é apostólica. A Igreja Católica é apostólica. Porque a nossa fé é a fé dos apóstolos. E ainda hoje os apóstolos estão presentes na Igreja, nos bispos que são os seus sucessores. E, de alguma forma, digamos, aquilo que me vinha ao ler isto e ao pensar nesta dimensão apostólica da Igreja e da nossa fé é que quando eu estou a celebrar ali na Igreja,
ou em qualquer outra igreja que eu saiba, mas como costumo celebrar aqui, né, na nossa paróquia, estamos ali, digamos, eu estou ali um pouco na figura do pastor, não é? Digamos, é o ministério que me é confiado por vocação e por confiança dos meus superiores. Portanto, eu sou, digamos, ali a figura do pastor, e depois está a Assembleia, não é? dos fiéis, dos crentes. Mas, com todo o respeito que nos merecem as comunidades evangélicas, protestantes, por aí, que enfim, também, digamos, a sua fé é uma fé sincera e fazem também muito bem pelo Evangelho, mas nós não somos uma comunidade como as comunidades que eles têm, não é? Porquê? Porque a nossa comunidade, não é? A nossa comunidade católica, não é? A nossa igreja, não é uma igreja, digamos, que tem as fronteiras de uma determinada comunidade local. Nem a nossa fé é, digamos, a fé que resulta da nossa interpretação das Escrituras ou, digamos, da orientação que eu, como pastor, possa dar. Mas a nossa fé passa para lá das nossas fronteiras, não só das paredes da igreja, mas das nossas fronteiras paroquiais. A nossa fé é verdadeiramente apostólica. E, portanto, vem desde os apóstolos, é transmitida pelo digamos, aquilo que nós também chamamos a tradição apostólica, portanto, aquilo que foi transmitido pelos apóstolos, é a fé dos apóstolos. E ainda hoje, os bispos são os apóstolos que, digamos, que cuidam, que têm, digamos, a custódia, o cuidado, a guarda da nossa fé, para que essa nossa fé seja a mesma fé dos apóstolos, não é? E não seja uma fé à nossa maneira, à minha medida, ao meu gosto. Mas a fé dos apóstolos, a fé de Pedro, e a fé de qualquer um destes, a fé de Tiago, a fé de Filipe, a fé de João, a fé de Tomé, a fé de Mateus. É a fé dos apóstolos, é a nossa fé. É a fé que professamos no credo. Não é? Esse credo é a fé dos apóstolos, da qual muitos ao longo da história se desviaram. Deixou a sua fé, mesmo que dissessem que acreditavam em Jesus, a sua fé já não era a fé apostólica. E por isso também já não era a fé católica. E essa é, digamos, uma nota característica da Igreja. É a fé apostólica, a fé destes homens, destes 12, que foi evidentemente a fé que lhes comunicou Jesus, que lhes comunicou o Pai, pela ação do Espírito Santo. Quando Pedro diz que acredita que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, Jesus diz-lhe: bem-aventurado, bendito tu, Pedro. Vamos ver se eu encontro aqui. És feliz, Simão, filho de Jonas, está a falar com Pedro, não é? Porque não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Portanto, foi a fé de Pedro, é a fé que o Pai lhe revela, não é? Portanto, também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do abismo nada poderão contra ela. Portanto, é a fé de Pedro e é a fé dos apóstolos. Não é? Essa é a nossa fé. E, portanto, lá está. Volta àquela imagem. Não é? Nós não somos uma comunidade que, digamos, esteja circunscrita aos elementos que estão presentes, ou que fazem parte de uma comunidade local, digamos, e à orientação e à visão que tem o pastor de turno sobre as coisas. Não é? Sem negar, lá está, respeitando e sem negar a boa vontade e a sinceridade do coração de tantas comunidades que vivem nessa base. Não é? Mas não é o nosso caso. Não é? O nosso caso é a fé apostólica. E para nós isso é tão importante, que a nossa fé seja a fé dos apóstolos, não seja a minha fé, seja a fé da Igreja, a fé dos apóstolos. Isso é um dom. Isso é um dom muito grande. Isso é um dom muito grande. É um descanso. A minha fé, digamos, porque não é a minha, é a fé eu quero que seja a fé da Igreja, não é? Posso me enganar, posso-me
posso perceber mal aquilo que a Igreja me transmite, mas eu quero que a minha fé seja a fé da Igreja. Eu quero que, quando professo a minha fé, a minha intenção é professar a fé da Igreja Católica, a fé dos apóstolos, a fé apostólica. Não é? Porquê? Porque foi a fé que o Pai pôs no coração de Pedro, não é? Que o Espírito Santo, no dia de Pentecostes, confirmou e reforçou no coração dos apóstolos. É essa a fé que eu quero. É essa a fé que eu quero. E a fé que o mesmo Espírito Santo renova em mim e em nós. Bom, então, são estes, digamos, acho que é importante aproveitarmos o Evangelho de hoje para recuperarmos esse sentido de que a nossa fé é a fé dos apóstolos, é a fé apostólica. A nossa Igreja é, dizemos no credo, una, ou seja, esse sentido de comunhão, não é? É una em toda a terra, é una, é santa, porque foi fundada por Cristo, católica, porque é universal, e apostólica, porque se fundamenta na fé dos apóstolos. Bom, sendo assim, é muito importante também, não é? Porque Jesus diz: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. É importante rezarmos pelos nossos bispos e, digamos, assim como nós na Semana da Oração pelas Vocações, muitas vezes na nossa oração há orações em que se diz dai-nos, Senhor, muitos e santos sacerdotes. E às vezes, pelo menos falo por mim, ainda antes de ser padre, quando eu dizia Senhor, dai-nos muitos e santos sacerdotes, nessas orações, na Semana de Orações pelas Vocações ou outra circunstância, pensava sempre nos padres, que é um pouco a figura com quem contactamos mais no dia-a-dia. Não é? Senhor, dai-nos muitos e santos sacerdotes. Mas os bispos que também são sacerdotes, não é? Temos que rezar também por eles e que o Senhor nos dê muitos e santos sacerdotes, bispos, não é? Muitos e santos bispos. Porque a Igreja precisa deles, não é? Precisamos desses pastores, precisamos dessa fé apostólica que eles nos podem transmitir, na qual eles têm a vocação de nos confirmar, o ministério, a missão de nos confirmar na fé apostólica. E, portanto, temos que pedir ao Senhor muitos e santos bispos. Não só padres, mas muitos e santos bispos. Quase até, sobretudo, muitos e santos bispos. Se os bispos forem santos, também mais facilmente os padres serão santos. Portanto, pedir muitos e santos bispos. Claro que quando dizemos assim, pelo menos parece, se calhar, na nossa intenção, não, mas parece que estamos quer dizer, no fundo estamos a pedir pelos bispos que hão de vir, não é? Dai-nos muitos e santos bispos, sacerdotes. Mas também devemos pedir pelos que já, digamos, pelos que têm já esse ministério, não é? Pelos que já são bispos, cuja tarefa não é fácil, cuja responsabilidade é enorme, não é? Levar a responsabilidade de toda uma diocese e de toda uma comunidade crente com tantos desafios, não é? Dos mais variados tipos. Portanto, ser bispo, só posso imaginar, não deve ser nada fácil. E, portanto, merecem muito a nossa oração, precisam da nossa oração. Rezemos pelos nossos bispos. Nós, em particular, aqui na Diocese de Setúbal, rezemos pelo nosso bispo, pelo Sr. Dom José. Rezemos por ele todos os dias, ou pelo menos quando nos lembrarmos. Rezemos pelo Dom José, porque ele precisa da nossa oração e seguramente agradecerá. E para que o Senhor esteja com ele, para que o Espírito Santo o fortaleça e anime e console, e para que o Senhor lhe vá dando todas as graças de que precisa. Digamos, que a nossa oração seja um suporte silencioso, mas presente e eficaz do seu ministério, do Dom José. E, digamos, também peçamos em particular pelo nosso bispo, pelo Dom José, tenhamos por ele um afeto particular e, ao mesmo tempo, também que a nossa oração se alargue a todos os outros bispos da Igreja em Portugal e no mundo. E também pelo Bispo de Roma,
pelo Santo Padre, o Papa Francisco. Portanto, rezemos para que o Senhor nos dê muitos e santos bispos, e nessa oração, né, tínhamos também presentes os que já são bispos. Né? Que o Senhor nos dê, na pessoa de quem já são bispos, muitos e santos bispos. Bom, é com esse convite à oração que acho que podemos terminar este comentário ao Evangelho deste domingo. Rezar. Portanto, pelo menos hoje podemos já, ao final, se calhar, de ver este vídeo, rezar pelo Dom José. Pelo Dom José, enfim, e pelos bispos em geral, para que o Senhor nos dê muitos bispos. Mas, de facto, sem esquecer em particular o nosso bispo, o Bispo de Setúbal. Então, podemos, se calhar, até, digamos, convido-vos a rezarem uma Ave Maria comigo, para que o Senhor nos dê muitos e santos bispos, santifique e fortaleça aqueles que já têm esse ministério na Igreja e, em particular, o nosso Bispo, Dom José. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.